Serra, portanto, ela é o quê? Ela é, digamos assim, a expressão natural de fenômenos geológicos que ocorreram num passado muito distante, que nós denominamos de tempo profundo. Então, o tempo profundo é um tempo de ocorrências, né, naturais, obviamente, da natureza, mas que fatos naturais ocorridos há muito tempo. Aí nós estamos falando de centenas de milhões de anos, ou muitas vezes ultrapassa a escala de bilhão de anos, voltando no passado. Então, aqui a Serra processos geológicos complexos, que não vem ao caso aqui nesse momento entrarmos em detalhes, que aconteceram durante a história e que mostram, por exemplo, na atualidade, que a Serra do Lenheiro, num passado geológico distante, numa era chamada Proterozoica, anterior a 650 milhões de anos, a Serra do Lenheiro era um estuário. Então, era um local onde o continente chegava, os rios, né? O estuário é uma zona de mangues, assim, falando a grosso modo. Então, é uma zona onde o rio chegava e jogava seus sedimentos, formando aquelas ilhas todas, uma zona de mangue ali e tal, estudando né, as rochas e outras formas atuais, nós conseguimos entender o que aconteceu num passado tão distante assim. Então, quando a gente vai até a Serra, por exemplo, e olha alguns tipos, primeiro que a gente percebe que ali era um ambiente onde houve muita deposição. Então, um pacote de sedimentos, de areias, de cascalhos, etc., que acumularam ali no Proterozoico, ou seja, anterior a 650 milhões de anos. Assim, a Serra vai trazer, né, desde os primórdios lá com os seus nativos, né, suas manifestações, né, de adoração, e hoje ela agrega, né, várias culturas, várias religiões, você vai ter lá na região da Subida da Serra, né, a Umbanda, você vai ter as manifestações folclóricas também, né, das pessoas que circulam por ali, o catolicismo presente com suas vias sacras, os cultos também que hoje, né, as igrejas evangélicas também fazem ali. Então a Serra, ela agrega desde a sua origem com os nativos até hoje o homem ainda busca uma divindade para a Serra, né? E tomara que essa divindade que agrega todos, que essas pessoas que estão ali vejam na bondade de um ser superior, que eles façam melhor por aquele espaço que não deixa acabar o que de tão longo tempo a natureza e um ser superior que Deus nos deixou. A Serra do Lenheiro, ela não é uma unidade de conservação, embora exista o parque criado em 98, se eu não estou enganado. Eu acho que o Lenheiro deve-se fazer um debate e conversar com a comunidade. A gente tem um monte de coisa que acontece no Lenheiro, que faz parte do patrimônio cultural, tem pessoas que vão lá para rezar. É lindo o Lenheiro, é um lugar um pouco diferente da Serra de São José. É uma outra, elas são co-irmãs, mas você tem uma paisagem, uns locais bem interessantes, um pouco diferente, então você tem mais diversidade ainda. E esse local é usado para um monte de coisa, para contemplação, e também para uma outra que eu acho que tem que se pensar, uma maneira de se regular ou minimizar isso, que é usado praticamente para um circuito de motocross, né? Essa coisa da motocicleta, meu Deus do céu, é um verdadeiro pavor, isso é recente. Quando eu comecei a mexer aqui na Serra, de 2012, mais ou menos, esses motoqueiros eram raros. Nos últimos anos, intensificou gravemente o problema das motocicletas na Serra do Lenheiro. Ainda preciso, as autoridades pensar isso, né? Motos que sobem e descem a serra fazendo vossorocas que comprometem as nascentes com a descida da terra e também do cascalho. Danificou demais a cava na época. Quando foram alertar para cancelar isso, já estava muito estragado já a cava. Uhum.
Foi uma pena também, porque na época todo dia passava aquele monte de moto lá. E isso ajudou a estragar bastante o caminho. As mudanças estão muito complicadas, essas queimadas todos os anos, é muito complicado e vamos ver, né, o que vai dar. Por que a gente define o incêndio diferente de queimada? A queimada, para nós, normalmente é uma coisa controlada, ela é licenciada, né? O proprietário que quiser fazer uma queimada, ele tem que chegar no IF e solicitar uma autorização de queima controlada. E com isso ele vai ter todas as instruções e vai ser acompanhado dentro das possibilidades pelo órgão, pelo IEF, e vai realizar sua queimada, depois vai ter uma vistoria. Então, isso aí é tranquilo, porque está dentro dos aceros, está dentro das linhas de controle. Agora, o incêndio florestal, que é o que acontece aqui, na maioria das vezes, eu vou fazer um parêntese, até o curioso é o seguinte, o proprietário rural, mesmo em si, nas nossas unidades aqui de conservação, nas duas, ele não coloca mais fogo. Esse não põe mais fogo, acabou. Então, é o cara do cavalo. Ou o incendiário piromaníaco, né? Que tem esse perfil até da maldade mesmo, né? E, curiosamente, agora, recentemente, nós tivemos uma ação de capturar cavalos criados ilegalmente dentro da unidade de conservação. Dentro do refúgio, vou falar. Então, definimos a estratégia, chamamos a polícia, o pessoal foi, capturou os animais, 5 animais, levou para o curral ali que tem na Polícia Rodoviária, perto da LSM, no aeroporto ali. E quando isso acontece, o proprietário tem que ir se identificar o animal, pagar uma taxa para retirar. Ele tem esse direito. Mas, no dia seguinte, olha, com a polícia e tudo, nós recebemos ameaça que eles iam sentar o dedo, né, no nosso guarda-parque e iam incendiar os carros do IRF. A gente tem um histórico, tem um gráfico de horários, os horários que mais acontecem os incêndios. Os nossos geralmente são à tarde e finais de semana. Nossos incêndios, hoje a gente pode dizer que está relacionado muito à região onde nós temos cavalos na terra soltos. Esses cavalos são de pessoas que têm um animal, mas não têm um espaço, né? Eles moram em área urbana, tem um animal e, portanto, eles soltam como se fosse para eles pastarem mesmo, como se a terra fosse um grande pasto, né? Então, são pessoas que precisam de ser conscientizadas e a gente tem que trabalhar com essa cultura. Então, é um pouquinho mais complicado. A gente não sabe dizer se os incêndios são vamos dizer assim, para nos atingir, né, como um ato de resposta, né, às nossas ações, de estar reprimindo, a gente está pedindo para tirar os cavalos, a gente está tentando, né, com muita cautela e tudo, mas tem hora que a gente tem que ser um pouco mais persuasivo, né, então talvez possa ter uma resposta, ou às vezes a gente acha, muitas das vezes, que na verdade as pessoas estão tentando colocar fogo naquela cultura de renovação do pasto. Você tem ainda muito criador de gado, né? Seja na terra dele ou na terra de terceiros. Você tem uma relação ainda muito difícil com essa comunidade, porque ela se sentiu, né, um pouco limitada naquilo que ela fazia há várias gerações, que era colocar o foguinho ali, porque quando você coloca o fogo, né, na serra, nesse tipo de vegetação, você permite uma regeneração desse capinzinho, esse campo, essa coisinha, ele cresce muito pouquinho, e o gado só gosta dele novinho. Então, se você não põe fogo, fica aquele capim duro, o gado não gosta. Então, é uma cultura de uso. Isso, não fosse o fato de ser uma unidade de conservação, você poderia fazer isso com algum tipo de cuidado, com autorização. Então, as pessoas aproveitam que no passado era para ir buscar recursos naturais, era a lenha, para poder queimar em casa, porque a energia até o século XX, até o início do século XX, era fogo. Tudo era feito com madeira para construir tudo, as casas, os instrumentos, tudo era madeira, e o fogo para produzir energia, né? Queimar e fazer tudo. Então, o que acontece? As pessoas iam até onde? Onde estava perto. Quem estava no Tijuco ia buscar a lenha onde? Lá no Tiradentes?
lá não sei aonde, lá não, as pessoas vinham ali do lado, a serra estava cheia de madeira, vamos lá, né? Vamos pegar ali. Eu acho que todos tinham que se conscientizar com isso, né, cara? Porque a queimada na serra, nas matas aí, não prejudica só a natureza, né, cara? Prejudicando a natureza, prejudica nós todos, né? Então eu acho que todos deveriam se empenhar um pouco mais sobre isso para evitar com que isso aconteça com tanta frequência como tem acontecido nos últimos tempos. A minha opinião sempre a queimada será simples, né? Será aquela assim que você está matando vidas, né? Não só vida de animais que estão ali procurando, protegendo seu habitat natural, mas as nossas vidas também, né? Porque as queimadas também provocam também morte da pessoa também através da respiração. Se tem queimadas, não tem um ar puro. Se tem queimadas, não temos lugares para visitar, para beber uma água sadia. E também acaba com as fontes de água que é vida, né? Existem alguns casos de incêndio relacionado a fogueiras, que é um problema também que a gente tem, porque é proibido usar aquela fogueira tradicional, né? De lenha, no chão, e o uso da serra tem aumentado bastante por causa da pandemia, então a gente está tendo um acampamento com maior frequência na serra, e aí isso nos preocupa também, porque a gente tem alguns incêndios relacionados à fogueira. E a fogueira é proibida. A gente vai trabalhar isso a partir de agora, porque a gente tem uma legislação nova de 2018, e a gente vai trabalhar isso agora porque pode-se usar fogueira, mas com equipamentos mais modernos, né? Aqueles fogareiros, portáteis. As fogueiras que são realizadas no modelo antigo, as pessoas pegam lenha da região, ou às vezes elas até arrancam galhos de árvores que estão em pé. Então tem duas infrações ali envolvidas. E o terceiro caso seria em menor quantidade, mas seria essas situações de manifestações religiosas. Existe também um outro caso que a gente está tendo, eu acho que dos últimos anos, 2 anos para frente, de loteamento. A população vai crescendo e as pessoas têm que encontrar espaços para construir suas casas. E o que está acontecendo é isso. O bairro está crescendo, subindo a serra, ali no Tijuco. Não é isso? Já estão construindo em cima da rocha dura. Se eles acatarem o nosso indeferimento, a gente vai fincar um pé ali na porta, em que vai desestimular toda a especulação, porque não são terrenos tão caros, né? Toda uma especulação porque virá uma. Quando esse cara entender que pode, ele falou, não, eu fui lá no IEF, pedi autorização, eles me deram. Aí ele falou, pode vir, vem outro. Vai chegar um momento que aquilo vai virar um grande bairro lá em cima, um bairro de propriedades com 2 hectares, mas você tem estrada de acesso, uma série de intervenções que podem impactar o objetivo da unidade. A gente teve um caso esse ano de um loteamento dentro da serra, né? Início de loteamento, ele já foi embargado, foi multado, mas o fogo foi decorrente desse loteamento, na região ali do Candonga, né? Principalmente Tiradentes, que a gente tem uma pressão imobiliária muito grande, né? Em Tiradentes. E com a pandemia, as pessoas querem morar no interior, né? Querem morar numa área mais tranquila. Então a gente está tendo uma pressão imobiliária muito maior do que a gente já vinha tendo, né? A gente já estava tendo há algum tempo, mas piorou com a pandemia. Então esses são os casos que a gente tem o perfil que a gente tem dos incendiários, vamos dizer assim. A questão do incêndio, antes, né, da criação do refúgio, antes do centro de visitação, os moradores do entorno já trabalhavam com a questão do incêndio, apagando realmente o fogo com o material que tinha. A gente tem, tanto eu quanto o Vanderlei, familiares que subiam a serra para apagar o incêndio, porque a serra era realmente o que a gente tinha aqui na comunidade e a gente utilizava a serra. Então, a gente tem pessoas aqui que utilizavam as plantas medicinais da serra, a lenha, a água. Então, assim, os moradores aqui de Águas Santas, e eu posso dizer pelo meu bairro, sempre preocupou com essa questão do incêndio, e os moradores, os homens, iam apagar o incêndio, principalmente à noite, que é o diferencial
dos moradores do entorno, o horário que eles têm é à noite para apagar o incêndio, eles iam e apagavam o incêndio. Houve ocasiões de chegar assim no fogo e você não ter tempo, às vezes, de colocar uma balaclava. Então, quando vem aquele calor, não é nem o fogo, vem um calor que eu já cheguei a tostar sobrancelha. 30 brigadistas do Instituto Estadual de Florestas foi levada de helicóptero para o alto da serra. Eles usam abafadores e mochilas de água, enfrentam o calor, as chamas altas e muita fumaça. Certeza que tem locais que está mais de 100 graus, porque geralmente você tem a temperatura ambiente mais a do fogo. Então, às vezes, você está longe do fogo, mas aquele calor que vem até você, ele chega a queimar se você não estiver protegido. Então, tem horas que você... Outra coisa, quando você está combatendo, tem um calçado apropriado que a sola, ela suporta a caloria. E quando você não está com esse calçado, você às vezes tem que pisar na água, em algum lugar molhado, para você não ficar com os seus pés queimando, porque já derrete sola de coturno, se não for um solado apropriado, para você ter uma ideia de caloria. Às vezes você está combatendo, você não percebe que você está em cima da área queimada, ou até percebe, mas vai combatendo, e quando você vê, você tem que sair, porque seus pés estão pegando fogo também. Então é uma coisa assim que chega a ser, dependendo da situação, insuportável. Você tem que sair de perto. As pessoas podem se tornar brigadista voluntário, desde que faça o curso, né? Porque é uma atividade de risco, né? Então precisa ter uma orientação de como que usa os equipamentos, como é que foge do fogo, porque se você não souber, você acaba ficando no meio do fogo e pode sofrer, sim, alguns problemas, né? A gente já teve situações de pessoas que morreram, né, no incêndio. Com a vinda do IEF, da gestão estadual, a gente conseguiu elaborar melhor esses incêndios, né? Visualizar onde eles ocorriam, por que eles ocorriam, ter o equipamento ideal e até o curso para realmente apagar. Como a Fabíola disse, a geologia da serra possibilita, né, acidentes. Então, é muito perigoso, principalmente a pessoa que não conhece a dinâmica do fogo, a dinâmica do que vai acontecer ali no incêndio e apagar um incêndio sem ter uma preparação para isso. Então, foi uma coisa que foi juntando. Hoje em dia, a gente vê muita participação da comunidade, não ativamente apagando o incêndio, mas, por exemplo, informando onde tem o foco, né? Falando, olha, vi uma fumaça em tal lugar, pode ser que seja na serra, o lote do vizinho está pegando fogo e é pertinho da serra, tem risco de pular, tem risco de ter um incêndio na serra. Então, a gente vê a comunidade atuando ainda bastante nessa relação. E apagar um incêndio mesmo fica mais por conta da gestão do IEF, porque tem todas essas particularidades, né, de ter o equipamento certo, de ter o curso, a formação certa para isso. Tem uma coisa que lá no parque eu vi muito fazer, por exemplo, a gente fazer um final de semana na Serra do Lenheiro. Tá, só que a gente vai para visitar, só que a gente vai também para coletar lixo, conscientizar por que não pode pichar rocha, por que não pode carregar muda, planta da serra, entende? Acho que tem que conciliar as duas coisas, igual o Múcio falou, porque senão vai ser o turismo devastador. E não é isso que a gente quer ao contrário, a gente quer utilizar o turismo para preservar o lugar, né? Então, ou seja, além da gente estar falando do geoturismo, a gente tem que lidar com essa outra questão, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que divulgar o geoturismo, planejar como que a gente vai fazer isso, a gente tem que trazer como que a gente vai cuidar da serra. Porque tipo, são questões urgentes que precisam ser urgentemente tratadas. É a minha forma de pensar. Que a gente só desperta um interesse das pessoas a partir do momento que elas conhecem. Então, a gente precisa, principalmente, trabalhar com as crianças, porque o futuro está na mão delas. Nós, os adultos, a gente só pode conversar com eles, falarem o que não deve ser feito. As crianças, não. As crianças, a gente vai falar para elas o que é que elas podem fazer para melhorar, para não ter... Por exemplo, se você fala isso para uma criança, ela não vai pegar uma moto e fazer trilha lá no futuro, na serra, porque ela vai saber da questão ambiental que está acontecendo ali. A gente não pode pedir das pessoas alguma coisa que elas não sabem. Eu tenho uma memória muito afetiva com a serra, e desde muito pequena, assim, sabe? Quando criança,
eu lembro, assim, bem pequenininho, eu lembro até pouca coisa. Eu tinha, assim, por volta de uns 4 anos, eu já ia com meu avô. Ele já me levava. Aí aqui em cima, no Alto das Mercês, aqui mais para cima da minha casa, tinha um lugar que tinha uma pedra bem grandona, assim, a gente ficava sentado nessa pedra. Aí ele chamava lá de Pedra Lisa. Eu não sei se era um nome que ele que criou para o lugar particular dele lá, ou se realmente isso existe, né? Aí a gente ia para lá, levava laranja. Aí na horta da minha tia que tinha lima, a gente levava lima, meu avô levava o canivete, e a gente ficava lá chupando lima, laranja, o radinho, né? Radinho ouvindo o som. E a gente ia direto para lá. Isso eu tinha uns 4 anos, assim. Acho necessário a gente estar fazendo alguma coisa para desenvolver essa consciência nas pessoas, né? A preservação, o local que elas moram. Eu imagino que uma gestão compartilhada, município, estado, né? Porque já tem aqui a Serra, tem uma estrutura, mas isso tem que ser feito a partir de muito esforço, muita articulação institucional, da comunidade, com as pessoas que vivem ali, que conhecem aquilo ali. Tem muitas plantas medicinais, além de coisas, eu só conheci um pedacinho, né? Então, assim, eu estou falando isso porque são duas coisas com o mesmo peso, eu acho, de importância, né? A importância paisagística, cultural, de conservação da água, produção de água, e abrigo da fauna, local de contemplação, você pode de expressão de diversas crenças, porque é um ambiente natural, que você chega lá, você se sente bem, porque ele ainda com todos os problemas, seja aqui ou lá, você está longe da área urbana, né? Você tem um aconchego, né? Desse patrimônio fantástico que é a natureza, né? O ecossistema com todos os seus elementos. Pessoas, na medida em que a cidade vai crescendo e ocupando a serra, as pessoas enxergam a serra cada vez mais longe. Na medida em que a cidade ocupa a serra, as pessoas falam assim, a serra não é aqui mais, a serra é lá. Lá, onde é lá? Lá longe, lá fora da cidade. Então, a cidade vai crescendo para cima da serra, é como se a serra fosse afastando da cidade. É a percepção das pessoas. E nós não podemos falar que a Serra do Lenheiro é lá. A Serra do Lenheiro é aqui. Ou seja, nós estamos na Serra do Lenheiro. Então, é assim que nós devemos observar, né? E nos orgulhar, né, disso.